Deuteronômio capítulo 15, 16. Deuteronômio capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 13. E aqui eu quero conectar aos irmãos que participaram do Yom Kippur, porque essa é a festa seguinte à festa do Yom Kippur. Esse assunto é o próximo, só acontece em 4 dias depois do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então, Deuteronômio capítulo 16, a partir do verso 13. Os irmãos entenderem. Diz assim: a festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lugar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, a tua filha e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a colheita tua, e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar em que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, que é esta última, depois do Yom Kippur. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor, cada um aparecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe tiver concedido. Então pode parar. Na verdade, eu li todo esse texto por causa do Yom Kippur que nós participamos. Mas eu quero enfatizar rapidamente essa palavra, ensinando para vocês um princípio espiritual, que é este daqui que está lá no finalzinho do versículo 16. Vou ler de novo. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Aqui, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Porque às vezes a gente recebe o salário da gente e a gente fala, não, hoje eu vou fazer uma oferta. Só que de repente, tudo que a gente podia ofertar, a gente já deu. E esse tipo espiritual, quando você conhece, Deus não fala de valores. Você vê que ele fala no verso 17, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, qual que é a ideia de Deus? A forma de se cultuar a Deus começou na origem do universo, com Deus ofertando o seu próprio Filho antes da fundação do mundo. Quem está conosco há mais tempo já ouviu isso pelo menos uma vez. Então, Jesus é o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, a forma que Deus expressou o seu amor é a doação. Então, qual é o texto aqui? Qual é o princípio que nós vamos aprender hoje? Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então, você recebe o seu salário e você vê que, por exemplo, esse mês você pode dar R$10 de oferta. Então, você pega o número de cultos que você vai, desmembra esses 10 e traz. Traz um dia, 2 no outro, 1 no outro, porque a questão não é valor. A questão é você cumprir o princípio. Você cumpre o princípio e Deus responde. Então, essa é uma dica simples e algo que vai ajudar você a cumprir mais princípios, porque Deus, ele se revela através dos princípios. Deixa eu fazer um parênteses aqui, não perde esse texto e vai comigo para 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, para dizer que todo aquele que nasceu de novo, este se encaixa nesse quadro que você vai ler agora comigo, 1 Pedro 2, verso 9. Lá no finalzinho. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim para nós: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real e nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha só. Quem sois vós, ou quem nós somos? Sacerdócio real. O que é isso? O que é o sacerdote? O sacerdote, ele é aquele que... ele é um mediador. Pode se sentar. Eu falei, mas pode se sentar. O sacerdote, ele é o mediador, entre Deus e os homens. Claro que Jesus é o mediador supremo, ele é o sumo sacerdote. Então ele é, de fato, aquele que intercede pelos homens. Mas o sacerdote, ele é responsável
por ensinar o povo a lidar com as coisas espirituais. Então ele vai, recebe dos homens as petições, as condições do homem, apresenta diante de Deus, depois ele vem diante dos homens com a resposta de Deus para ensinar aos homens como alcançar os propósitos. Então a questão do sacerdote, que nem nesse caso sacerdócio real, é ensinar as pessoas a lidar com as leis espirituais. E as leis espirituais são literalmente os princípios de Deus. Tudo que Deus criou, mesmo o lado mal, mesmo a área do diabo, essas coisas, tudo que ele vai ensinar para o seu povo é sair da palavra, porque foi Deus quem criou o cosmos. Então Deus deu ao homem a revelação na sua palavra para que ele saiba como lidar com as coisas espirituais. Então tem coisas que o diabo é muito mais enfático, e ele trabalha e faz com que o homem ou o povo de Deus, quando veja algo semelhante, associe a lei de Deus ou o princípio com algo maligno, porque começou a ouvir o primeiro no mal. Mas a verdade é que o princípio espiritual de Deus, ele vale para o bom, para o mal, para o gordo, para o magro, para o feio e para o bonito. Então não depende do caráter, do cumprimento do princípio. Agora, a salvação depende da transformação. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Sacerdócio real é aquele sacerdote que serve perante o rei. Sacerdócio real, real que é de realeza. Então, nós somos reis e sacerdotes. Só que só somos reis e sacerdotes quando nascemos de novo. Porque agora nós vamos servir de modo sacerdotal diante do sumo sacerdote Jesus Cristo. Estão entendendo? Estou falando? Então, você e eu, quando nascemos de novo, nós já nos tornamos um sacerdote. Então, nós temos que conhecer essa lei para que nós possamos não somente atuar, mas ensinar aqueles que virão depois de nós. Porque as guerras não são vencidas no campo natural. A guerra é espiritual, ela é interna, ela é mais funda. Então, quando eu vou cumprindo os princípios, eu vou alcançando as promessas. Então, o que eu faço dentro do princípio, que é a lei de Deus, ele responde, porque a lei dele está sendo cumprida. Amém? Então, essa é a palavra de finanças de hoje. Se você trouxe o disco da sua oferta, o envelope está aqui, você pode pegar e nós vamos dar sequência imediatamente, para não perder tempo, para a situação da palavra de hoje, que é a respeito de destruir as obras do diabo. O que acontece? Abre comigo, 1 João 3, verso 8. Irmãos, aqui quero deixar claro para quem não está tão frequente, que é uma das coisas que Jesus mais dedicou o seu tempo a ensinar as pessoas foi a respeito do inferno. Jesus falou muito a respeito do inferno e Jesus falou bastante a respeito do reino de Deus, e ele separou, 1 João 3,8, ele separou as coisas em dois níveis de senhorio: ou nós servimos a Deus, ou nós servimos as riquezas. E nós vamos entrar nesse mérito hoje de uma forma mais funda, talvez como você nunca ouviu. Hoje o Senhor vai falar com o seu coração de modo muito especial, porque você vai aprender coisas que você não entendia, para que você possa a partir de agora vencer coisas que você não vencia, simplesmente porque às vezes nem era capaz de detectar. Então hoje é uma noite de luz para você. Hoje você veio buscar resposta. Então eu quero que você caminhe comigo, 1 João capítulo 3, no verso 8, e esse é o tema da nossa palavra. Todos acharam? Diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pode parar. Só aqui. Então, mais uma vez, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora, o que é pecado? É a primeira coisa. O que é pecado? Se você voltar um pouquinho no texto, olha aí o versículo 4. Aí onde você está mesmo, 1 João 3, olha o verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então olha só, o sacerdote, ele precisa lidar com as leis espirituais, porque a transgressão da lei é pecado. E qual é o problema do pecado? O problema do pecado é que quando ele não procede da obediência à lei, quando o que você pratica não procede da obediência à lei, abre-se uma porta no reino do Espírito chamada pecado. Essa porta,
afastam Deus e abrem a porta por onde o maligno entra e começa a atuar. Vou repetir. Jesus quem é? Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. E aqui ele está falando o seguinte, verso 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a palavra de Deus define pecado como transgressão da lei. E a lei de Deus consiste no quê? Nos seus princípios morais e espirituais, que revela como ele pensa e como ele é, e como ele organizou o cosmos, todo o mundo onde nós vivemos. Então veja, se Jesus é a porta, quem é Jesus também? Ele diz que ele é a verdade, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então entenda Jesus aqui nesse contexto como a verdade. Então a lei de Deus, ela é composta de princípios verdadeiros, por onde Deus atua e responde tudo aquilo que concorda com a sua palavra. Fica claro isso? Sim. Fica claro? Tá. Então, o que é o lado esquerdo? A oposição. O contrário de verdade é mentira. Então veja, o pecado é a transgressão da lei. Então o que é o pecado? É um meio de anular a ação de Deus e abrir-se uma outra porta para que o pai da mentira venha e atue na sua vida pela mesma lei que você desobedeceu. Então o que acontece? Nós temos Jesus como nosso advogado. Volta aí um pouquinho a palavra aí. Olha só, capítulo 2, 1 João 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ou seja, para que não transgridam a lei de Deus. Se todavia alguém transgredir a lei, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Pode parar. Então Jesus é o advogado. Quem é Satanás? Ele é o acusador ou promotor, aquele que pega uma lei existente, vai diante do juiz, fala: ó, a Sil é assim, a Priscila também, o Linho é assim. Quem é que vai te defender? O advogado, Jesus. Então ele pega o quê? A mesma lei e os cravos nas mãos, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele não só é o pagamento do seu pecado, ele comprou você, ele pagou a sua dívida. Era para mim, é para eu e para você morrermos. Era para nós morrermos. Mas Jesus não, ele foi para a cruz, e porque ele venceu, hoje nós estamos vivos. Hoje nós temos a chance de sermos redimidos. Então veja, Jesus ele tem não somente a lei para usar, mas ele tem o quê? A sua própria vida como entrega. Ele tem os cravos. Ele tem a prova de que ele veio e se entregou em favor dos pecadores, em favor dos transgressores da lei, em favor daqueles que não sabiam e pecavam por ignorância, em favor daqueles que não conheciam o Senhor. Então Jesus veio revelar o Pai. Então tenha em mente o seguinte: Jesus ele veio livrar você do mundo. Então olha que interessante, 1 João capítulo 5, nós estamos só no contexto da carta, vai lá, capítulo 5, verso 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que é isso? O que é jaz no maligno? O mundo inteiro está debaixo de um sistema de crença, de pensamento, onde o pecado é a raiz e ele faz as pessoas verem a lei de Deus da ótica do diabo. Então, quando Paulo fala em Romanos 7 que a lei de Deus é santa e o mandamento é santo, justo e bom, e eu creio que a palavra é verdade, por que isso não se aplica no meu emocional? Por que quando eu ouço, eu vejo, eu leio, eu sinto muito mais condenação e repulsa da lei do que a palavra propõe que eu deveria sentir? Por que é o oposto? Porque o meu sistema de crença, que nós vamos falar disso hoje, a forma como eu penso, como eu fui moldado desde que eu nasci, é totalmente anti-Deus. É totalmente para fazer oposição ao que Deus cria, porque esse é o sistema do mundo. Então, quando a palavra fala que o mundo jaz no maligno, é que o mundo pensa como pensa o diabo, e para fazer concordar com Deus, precisa conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. Então a questão aqui é conhecer a verdade. Então o que a gente percebe? Que a guerra ela é moral, ela é nos conceitos da mente. A guerra é na forma de pensar, na coisa mais simples que você pensa a respeito de você, do seu irmão, de Deus, das coisas. Isso tudo é um engano. Toda coisa, todo pensamento
Todo tipo de memória que você tem que produz tristeza no seu coração, ela vem de uma mentira que você tomou como verdade. A raiz dela é uma mentira que você tomou como verdade, e por isso você sofre até hoje. O que é isso? Isso é um engano, porque você não consegue sair disso, e nem vai conseguir, senão pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que arranca toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Se o semeador, Mateus capítulo 13, saiu para semear, e a semente, lembra, é a palavra de Deus, ela cai em boa terra, cai em terreno pedregoso. Vocês lembram dessa parábola? Semeador? Então, o que acontece? Essa palavra é a palavra que sai da boca de Deus. Então, ele sai para semear. Então, o que vai repercutir ali? Lá ele fala o seguinte, antes de explicar a parábola, ele diz o seguinte: aquele que ouve a palavra e não compreende, vem o maligno e rouba a palavra. Está lá em Mateus 3, depois você pode ler com calma. Ele rouba. Então, quando a pessoa está ouvindo a palavra e ela não entende o que está sendo dito, o diabo rouba. Mas como é que pode roubar? Se a gente não vê o diabo aqui e o diabo, né, parece que fica fora, não sei o quê, como é que pode ele roubar? Porque existe diabo dentro e existe diabo fora. Não existe esse papo de que crente não tem demônio, que nasceu de novo, agora não existe mais demônio dentro. O diabo fica na alma, ele não fica no espírito. O diabo pega a alma, e a alma ela é composta de um sistema de crenças que ele gerou na pessoa a partir de dores, de experiências, a partir de livros, a partir de todas as formas naturais que o mundo propõe em si. Então o diabo já construiu um sistema de crença pronto para que o próprio homem seja para ele uma habitação. O diabo não pode possuir uma pessoa que tenha a mente renovada, mas ele pode possuir uma pessoa que pensa segundo a carne, mas ele pode manipular uma pessoa que pensa segundo a carne, porque a carne é a morada do diabo. Por isso que Jesus fala, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A questão de estar na carne não é você estar aqui nessa lataria aqui. A questão de estar na carne é de você pensar como pensa o mundo, é de você tratar as coisas materiais como supremas e excelentes acima de todas as coisas, esquecendo o espiritual. Jesus, quando ele vem ensinar essas coisas, ele diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é aqui, que não vem de visível aparência, ele está dentro. Então você precisa encontrar o reino aqui. Buscar, pois, o reino de Deus. Buscar, pois, o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? Mateus capítulo 3, Jesus chega para João Batista e fala o seguinte: ó, você precisa me batizar. Aí João Batista falou: poxa, me batiza o Senhor, não, você precisa me batizar. Não o contrário. Aí Jesus fala o seguinte: nos convém cumprir toda a justiça. Quando Jesus fala justiça, fala dos mandamentos de Deus. Então, buscar o reino, que é a nova natureza, a qual Deus te deu, e a obediência aos mandamentos, para que aí sim as demais coisas não sejam acrescentadas. Porque o que vai acontecer com uma pessoa que nasce de novo e começa a cumprir os princípios? Ela vai ter a sua mente reprogramada pela palavra de Deus, vai começar a agir no espiritual apenas e no natural também. Por quê? Ela vai se movimentar, e por causa da palavra que Deus deu, ela vai estar mexendo no espiritual ao mesmo tempo. Ela não vai estar fazendo coisas com aparência de espiritualidade. Ela não vai estar com uma palavra debaixo do braço, uma Bíblia, dizendo Pai do Senhor, irmão, e falando mal do irmão, e criticando, e falando mal, e isso, aquilo, usando de expressões que não são frutíferas de quem é filho de Deus. Então a questão não é se eu tenho a Bíblia debaixo do braço, se eu uso uma calça, uma saia. A questão não é se eu faço ou se eu aconteço. A questão é cadê o fruto. É o fruto que determina. Então eu preciso ter fruto. Isso é assim, o que eu quero dizer para os irmãos com tudo isso aqui? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O que nós entendemos de tudo que nós falamos aqui? As obras do diabo, então, são construções mentais que o homem recebe e anulam a verdade de Deus. O que é a verdade de Deus? É o próprio Cristo. Cristo é a verdade. Então, veja, se Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, o que o programa mental do inimigo faz? Chega e diz que a palavra é mentirosa. Traz seu dízimo, não, você não precisa disso, o pastor vai roubar, vai gastar seu tempo com isso, com aquilo. Não ajuda o fulano não, fulano não merece, fulano é mentiroso, fulano é isso, fulano é aquilo. O espírito crítico que há em você vai te dar um bom argumento para você julgar o seu irmão e se colocar na posição de Deus, porque o juiz do universo é ele, não somos nós. Então, enquanto eu estou atirando pedras, as pedras estão voltando para a minha vida.
Cada um semeia o que tem e colhe o que planta. O plantio é opcional, mas a colheita é certa. Você não precisa plantar, mas só vai colher o que planta. Então veja, a sua vida hoje é reflexo do que você plantou ontem. Você pode pôr com quem você quiser. Quem plantou foi você. Você não pode colher dos outros. Agora, se você mudar o seu plantio hoje, amanhã você vai colher outras coisas. Então o dia da mudança é hoje. O dia da salvação é hoje. Começa tudo hoje. Quem quer ter algo que nunca teve, tem que fazer algo que nunca fez. É assim que começa. Então, quando eu difamo as autoridades, mesmo o presidente é isso, o pastor é aquilo, o fulano é aquilo outro, quando eu vou falando isso, eu estou liberando a minha boca para o diabo. E achando que sou eu. E achando que não tem problema. E Deus constituiu as autoridades. Tem que tomar cuidado com como eu me refiro, mesmo o professor, mesmo ao prefeito, o vereador. Não importa se o cara é bom caráter, se o cara não é. Eu não vou dar minha boca para o inimigo, porque quem quebra o princípio sou eu, e quem vai colher o que eu falo sou eu. Jesus falou assim: o homem será julgado pelas suas palavras. Aí eu sou sem temor e falo o que eu quero, o que eu penso, não estou nem aí, porque eu nasci assim, vou morrer assim. Então, do jeito que você nasceu, do jeito que você vai morrer, então você vai para o inferno. Porque se Jesus não transformar a sua vida, como faz? Tem que mudar. Aqui a questão é o seguinte, irmãos: aqui vocês sempre vão ouvir palavras de ajuste. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. A cruz, quando você vai pegar a palavra de Deus na cultura hebraica, eu estava lendo uma outra versão, que em vez de onde está escrito cruz, diz estaca de execução. A cruz serve para quando você estiver pensando algo para acusar o seu irmão, você pega aquela estaca e se fere, e rasga esse pensamento no meio. Porque Jesus nos chama para sermos o quê? Filhos. E os filhos do amor, o que eles fazem? Eles amam. Filho de tartaruga é o quê? Tartaruguinha. Filho de cachorro é o quê? Cachorrinho. Filho de gato é gatinho. Agora, e filho do diabo é o quê? É demoninho. Filho de Deus é o quê? É filho de Deus. Filhinho. Então entenda. Nós vamos continuar conversando esse assunto para que você entenda como que isso é grave. Então olha só. 1 João capítulo 3, perdão, verso 8. De novo. Lá diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, ou seja, vem do diabo, porque o diabo vive pecando desde quando? Desde o princípio. Então peraí, o diabo vive pecando desde o princípio. Então, como que eu posso proceder do diabo que vive pecando desde o princípio? Aí tem que entender em que momento João disse isso. Então, quando eu volto para Gênesis, volta lá no comecinho da Bíblia, lá, logo depois do índice, você vai achar lá, Gênesis, capítulo 3, verso 13. Dá uma olhada lá. Gênesis capítulo 3, verso 13 fala assim: estava vendo já o Senhor puxando a orelha de Adão, de Eva, da serpente. Aí de repente chega a vez de Eva dizer o que aconteceu. Verso 13 então, Gênesis 3. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então olha só, o princípio era aqui. Então a serpente, Satanás, o diabo, mentiu. O que ele fez com a mentira? Enganou Eva. A palavra hebraica para enganar ali é enganar completamente. Ele falou de tal forma que Eva não tinha ideia do que estava fazendo. Então veja, aqui é que está sendo mencionado na carta de João. Pode mandar para João lá. Então veja que interessante: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ou seja, desde Gênesis, quando Deus fez o primeiro homem, o diabo já está pecando lá faz tempo, e ensinando o homem a pecar. Então veja, com quem o homem aprendeu a pecar? Com o diabo. Por isso que Jesus chega, e olha só João capítulo 8, verso 44. João capítulo 8, verso 44. Vai para lá agora. Vocês já ouviram aqui com frequência esse texto. Diz assim, ó: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então olha que interessante. Lá no princípio, nasceu a mentira personificada na boca da serpente. A serpente falou, entrou um conceito na cabeça de Eva, Eva começou a fazer o que a serpente disse e perdeu o referencial de Deus. Está claro isso? Então, desde aquela época, a guerra está aqui. O homem começou a morrer e morreu espiritualmente no Éden, e perdeu a conexão com Deus. Agora, ele vive colhendo as mortes e as consequências do seu pecado, e também dos que foram feitos antes, porque é um efeito cósmico. Quando um peca, você viu que o primeiro pecado, o que aconteceu lá? Deus disse para Adão, que já tinha ouvido a voz de Deus: visto que deste ouvido a voz da tua mulher, né, e não deste crédito à palavra que eu te dei, maldita é a terra por tua causa. Todo o cosmos, tudo que foi criado, todo o universo foi corrompido por causa do pecado. Um só. Por que aconteceu isso? Porque tudo que o homem vive está ligado com o seu coração. Como o diabo conseguiu acessar o interior do homem? Todo o cosmos foi desorganizado, porque Deus colocou o fundamento do mundo do homem, da vida do homem, dentro do coração do homem. Então, quando o pecado entrou, o coração mudou o coração, mudou a configuração da circunstância toda. Então, mudou tudo. Então, o que acontece? Aquilo que era para ser vida, virou morte. Deus criou o homem para desfrutar e colher, porque Deus já havia plantado tudo. Falou: agora vocês vão desfrutar. A única ordem que Deus falou para o homem é coma, mas daquela ali não. Só coma. Mas por que Deus falou para não colher da árvore, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque não foi ele que plantou. Tudo que Deus faz é bom. Quem plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal não foi Deus, foi o diabo. Como assim, pastor? Eu te provo. Você olha, abre Mateus no capítulo, acho que é 13. Mateus 13, no versículo 24. Eu vou ler só um trechinho. Aí depois, se você quiser estudar melhor, você olha na sua casa. Mateus capítulo 13, verso 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. É isso aqui, ó. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. É dali que Jesus está falando. Se você ler todo o contexto, você vai entender. Eu não vou me dedicar aqui agora. Depois você lê com calma e você vai entender. Porque não foi Deus que plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que ele falou: não coma. Porque a lei de Deus, irmãos, ela não é cobrança, ela é proteção. A lei de Deus não é cobrança, é proteção. É por isso que Deus vai falar para o homem: não coma. Deus queria protegê-lo, porque Deus ama o homem, sempre amou. Agora o homem foi lá e cedeu, deixou a mulher comer. Só foi dar o efeito cataclísmico, que foi a destruição do cosmos, quando as coisas viraram ao contrário, quando o homem comeu, porque o homem tinha ouvido a voz de Deus. A mulher ia sofredor de parto, isso e aquilo, a serpente ia rastejar, mas o homem foi o responsável, porque ele carregava a revelação. Ele carregava a marca da voz de Deus. Vocês estão entendendo? Então o problema está o quê? O pecado entrou onde não podia entrar. Então o homem é o guardião da coisa. Então quando Deus consegue renovar a mente dos homens, os homens podem mudar o mundo por um homem. Jesus, por exemplo, que também é homem, Deus fez toda essa reviravolta e está salvando gente até hoje, por um só. E Jesus falou o seguinte: se vocês crerem em mim, obras maiores farão. Então olha o problema de eu deixar o pecado me dominar e não buscar as práticas espirituais para eu vencer, porque na verdade a minha guerra está aqui. Então o que eu entendo? Volta para João 8,44 lá, para nós conversarmos um pouco. O diabo, Jesus disse que ele é pai dos que estão na carne. Ele é pai, no caso, no contexto dos fariseus aqui. Então vale a pena a gente observar uma coisa, da paternidade do inimigo. Porque fala-se muito de paternidade hoje, paternidade aqui, paternidade lá, não que eu sou pai, isso aqui, não sei o que, isso, aquilo outro. Só que se o coração não for transformado, se não procede das revelações de Deus, o guiar, o discipulado, eu estou ensinando as pessoas a melhorarem, não transformando elas. Se o serviço que eu presto a Deus, o culto que eu presto ao Senhor, não transforma a vida de vocês, eu estou perdendo tempo, eu tenho que sair daqui. E não é de lugar não é mudar de, estou no ponto errado, vou mudar de ponto. Não, é sair do altar.
Porque se eu só ensino coisas que não fazem parte do que eu tenho de experiência com Deus, eu não posso. Então eu não posso me deixar levar pelo mundo, pelo que os outros pensam, porque se eu deixar, eu vou estar parte da lei de Deus e eu não posso servir os irmãos com o amor de Deus, que é a sua própria palavra. Então continua comigo aqui em João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Então veja bem, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Jesus falou o seguinte: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. João 14, verso 15. Aí Jesus chega e fala para os fariseus: vós sois do diabo e querem satisfazer os desejos do diabo. Quais são os desejos do diabo? Pense em si. Pense em si. Olha para você, olha as suas necessidades. Como assim, pastor? Como é que você me prova isso? Lá no Éden, o que Deus disse para Eva? O que o diabo disse para Eva? Foi assim que Deus disse: de toda árvore não comereis? Não. Da árvore, todas as árvores a gente pode comer, mas daquela ali, não. Porque a gente pode nem tocar nela, porque se tocar, morre. Se comer, morre. Então, veja que a serpente começa um diálogo ali, falando o seguinte: você tem tudo isso aqui, mas isso aqui Deus não te deu. Esse aqui não, porque Deus é ruim. O que acontece? Ele começa a fazer você focar na sua necessidade, na única coisa que você não tem, para desestabilizar você emocionalmente, você dá crédito ao que ele está falando como verdade. Então, quando você olha só para a sua necessidade, você está olhando para quê? Para o seu egoísmo. É a minha necessidade. Quem vai pensar em mim se eu não pensar em mim? É necessidade, é aqui, ó. Foi assim que o diabo foi e enganou ela. Mostrou para ela a única coisa que Deus falou para não, distorcendo o caráter de Deus, que queria proteger do problema, ao invés de proibir. Deus não está proibindo, Deus está protegendo. Mas agora o diabo pega a lei e fala assim: Deus te proíbe, Deus não deixa. Deus é chato. Você vai fazer o que no céu? Fica cantando para Deus o dia inteiro? Você está achando que lá no céu você vai se divertir? Vai nunca. São conversas que o diabo põe na sua cabeça. Não, você se diverte quando você vai para a festa, você faz isso, você vai daquilo. Agora você vai para a igreja e não vai ficar fazendo nada. Vai para o céu, quem quer morrer depois, que vai ficar sentado ao redor da vida, não vai fazer nada. Não é assim não. Você nem imagina o prazer que vai ter no céu. Coisas espetaculares, coisas que a gente nem sonha. Então entenda, o diabo ele veio para mascarar e colocar uma verdade, meia verdade, naquilo que Deus disse que é a verdade absoluta. Então ele vem enganar e gerar sentimentos e fazer você e eu nos guiarmos pela própria alma, que é a nossa sensação, o nosso pensamento. Não, eu acho que Deus é assim, eu penso que Deus não faz isso, eu não sei o que, é eu antes de Deus. Não, isso não existe. Deus é o que ele fala na sua palavra. Cada um fala uma coisa. Por quê? Porque a mente de Cristo é uma só, dos homens são vários. Então, quando eu achar a mente de Cristo e eu entender como Deus pensa, eu vou saber quem concorda com Deus e quem não concorda. Porque santidade não é não pecar, é concordar com Deus. Deus disse que é ruim, então isso é ruim. Por que eu discordo? Porque eu estou na carne, Deus é espírito. É simples. Então, tudo aquilo que me discorda de Deus é um território da minha alma onde o inimigo tem um pensamento pronto para me fazer agir. Vou repetir. Toda área da minha vida, todo pensamento que eu tenho que discorda de Deus é uma área da minha alma que o inimigo construiu uma mentira e me manipula por ela. Deus diz uma coisa, eu faço outra, porque eu não concordo. E eu acho que eu tenho razão nisso. E você pode estar cheio de argumentos, são todos do diabo. Ele e a sua carne são assim. Agora Deus te deu o Espírito para você salvar a sua alma. A fé é para resgatar a sua alma desse domínio do diabo, onde ele já colocou os pensamentos dele para você fazer as coisas dele, ou quando for fazer de Deus, fazer do seu jeito. Quando você faz as coisas de Deus do seu jeito, você é um religioso. A religião, ela melhora o homem, leva ele para o céu. Você pode ser a pessoa mais top do mundo nessa terra. Se não tiver nascido de novo, é dali para o inferno com todo o bem que você fez. Você já pensou? Viveu a vida inteira fazendo caridade, fazendo bem, isso e aquilo outro, virou até santo, né? Tem até a imagem sua lá, mas chegou no dia, não nasceu de novo, vai para o inferno, tem conversa com Deus. Então a questão é nascer de novo, meu coração tem que ter mudado, eu preciso crescer na frutificação, transformação de caráter. Se eu não consigo perdoar, eu estou fazendo o quê? Porque perdoar é básico do cristão, básico, é a primeira lição. Pai nosso que está nos céus, né? Perdoa as nossas dívidas.
Assim como nós perdoamos. Aí quando olha assim, como você perdoa, e aí se você não perdoa, como é que Deus te perdoa? Como é que faz? Às vezes a gente fala, as coisas não pensam. Então, o que Deus quer falar para nós essa noite? Que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para destruir esses conceitos mentirosos que ele colocou na sua cabeça e fez você ser enganado, talvez até o dia de hoje. Mas Deus quer o quê? Reformular isso. Então, a paternidade do diabo tem 3 pontos. Primeiro, Jesus fala o quê? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Então, veja que a questão aqui é na vontade. Eu sou filho do diabo ou filho de Deus na questão da vontade. Porque quereis satisfazer os desejos. A vontade do diabo é que você seja egoísta. A vontade de Deus é que você o quê? Seja liberal. É o oposto. E eu não estou falando de dinheiro, isso aqui só não, viu? Falo de tempo, eu falo de você entender e ser empático. O que é isso? É você olhar as coisas de uma outra ótica, da ótica que Deus olha. Como Deus vê a pessoa? A pessoa, de repente, tem vários problemas, mas Deus olha para ela com olhar de condenação, que nem você olha, ou ela olha para a pessoa sabendo que tem jeito de tirar ela dentro. Esse é um exemplo. Tem gente que acha que ela nasceu assim, não tem jeito não. Tem sim. A pessoa mais difícil do mundo, tem jeito. Só não tem jeito para você. Você não consegue mudar ela, mas Deus pode. Então, o fato é, solta, deixa a pessoa viver. Porque Deus vai tratar. Agora, não dá para a gente se colocar no lugar do espírito. Então, primeiro ponto da paternidade do diabo, ele gera o egoísmo. Segunda coisa, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, outra coisa, o que é o homicida? É alguém que mata, que é um assassino. Só que o diabo, para ele começar a atuar, ele precisa lançar o que na sua cabeça? Uma mentira, um pensamento. Aí ele precisa gerar o quê? Um sentimento correspondente ao que ele falou. O que é isso? Alinhamento, pensamento e coração, atitude. Só que nesse alinhamento aqui, ele já começou a te matar. Porque você já pensou o mal, já está desejando fazer o mal. Já está fazendo mal para você. E agora esse mal que está no seu coração e na sua mente, você vai lançar no próximo. Aí você mata o próximo. Homicídio. Jesus falou o quê? Quando foi trazer a oferta, lembra? Mateus capítulo 5. Se teu irmão tiver algo contra ti, vai, deixa o teu altar, a tua oferta no altar, vai reconciliar com o teu irmão, depois você volta e faz. Porque a questão não é dinheiro, tudo é dele. E ele fala um pouquinho antes: se você chamar só um de tolo, de infeliz, de etc, 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 estou colocando as palavras que a gente usa para falar das pessoas que às vezes nos abençoam. Você está sendo o quê? Língua do inferno. Jesus falou, você é digno do inferno. Lá no contexto, Mateus 5, pode ler lá. Então, o que acontece? Nós muitas vezes estamos dando munição para o inimigo fazer a vontade dele e não entendemos porque algumas coisas acontecem e porque outras não acontecem na nossa vida. Tudo é por causa do que eu falo. A fé é para mim. A fé é para renovar minha mente e salvar minha alma. O crer, que é o verbo, é eu pôr para fora para eu mudar a minha situação lá fora. Então, quando Deus me dá uma revelação, uma instrução diferente do que eu sempre pensei e eu ponho em prática, eu não entendo como vai ser, mas eu sei que porque Deus disse, isso vai acontecer. Então eu começo a praticar diferente do que as circunstâncias me propõem. O que acontece? O que eu estou pensando vai ser liberado para fora de mim, porque eu estou crendo. O crer é a reprodução da ideia, é a reprodução da fé. Então a fé é uma ideia. Deus falou que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ah, mas eu estou espirrando, estou resfriado, estou gripado. Ah, é doente, é dengue. Ah, vou morrer. E a gente quer mais dramático. Né? Não pode espirrar que o outro já fala é gripe, não é mesmo. Você não é esse corpo. Você não é esse corpo. Você não é esse corpo. Você é um espírito, se você nasceu de novo, que tem uma alma que habita no corpo. A alma ela é responsável por interpretar as realidades espirituais, tanto as de Deus quanto as do diabo. Só que a alma ela precisa ser modelada. Ela é modelada segundo a verdade de Deus ou segundo as mentiras do diabo. E quando eu pego as mentiras do diabo, uma alma construída nas mentiras, e ela começa a aprender a verdade, ela vive enganadamente. Por quê? Porque ela tem um sistema de crença embaixo e a palavra de Deus em cima, que não é o que Deus pensa, e ela faz do jeito que ela pensa a palavra de Deus se cumprir. Vocês conseguem enxergar o que eu estou falando? Porque no final das contas, Paulo fala que a chave é a renovação da mente.
E a renovação da mente, a ideia é tão profunda que é a renovação do sistema de crença. É lá embaixo. Então, tipo, é mais fundo do que você pensar que você podia matar e agora você não pode mais. É você ter tal entendimento que você, ao invés de não mais matar e parar o hábito, você vai agora fazer o possível para a vida. Então é mais profundo e ele sopra para o bem. Porque Deus é amor. Então tudo que Deus fez, tudo que Ele ordena, Ele se expressou primeiro através de Cristo. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Estão sendo abençoados? Deus está falando claro? Está difícil? Não? Quer falar alguma coisa? Não? Então vamos continuar. 8:44. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora olha que interessante. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Então o que isso significa? Significa que aquilo que eu sou é revelado através do que eu falo. Vou repetir. Aquilo que eu sou é revelado através do que eu falo. Qual é o texto base? Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então tudo que eu falo dá a conhecer mais sobre mim do que sobre a pessoa que projeta o que eu falo. Por exemplo, a Sil é isso, Sil é aquilo, não sei o que, não sei o que. Quando eu falo disso a respeito dela, eu estou me dando a conhecer, não dando ela a conhecer. As pessoas vão saber como eu sou pelo que eu falo. Então a questão não é quem é o outro, é quem eu sou quando eu falo do outro. Então quando eu olho fora de mim e eu não olho para mim, eu estou no engano e na carne, porque a carne ela é o quê? Egoísta e autopreservadora. Ela vai sempre projetar culpa. A mulher que tu me deste por esposa, ela comeu do fruto e eu comi. Então a culpa é sempre do outro. Eu não tenho culpa, Deus, eu sou santo. Vocês estão entendendo, igreja? Então a questão é essa. E aí o diabo trabalha na gente. Ele faz sempre a gente pensar em nós. Ah, o problema é meu irmão, o problema é minha mãe, o problema é meu pai, o problema é meu primo, meu papagaio, meu cachorro, meu pastor. Ele é o problema. Quando na verdade sou eu que não amadureci no espírito para entender que aquela pessoa precisa de mim e da minha ajuda. Ou simplesmente que eu preciso é dar um tempo, porque aquela pessoa não está no tempo de ser salva. Porque tem um tempo, a pessoa não é salva assim. Às vezes você fica a vida inteira tentando, de repente uma pessoa falou uma palavra, você sempre falou para aquela pessoa, aquela palavra entra. Você fala, meu Deus, eu sempre falei aqui para a pessoa, por que isso quando fulano foi falar entrou? Porque não é tempo. Tudo tem seu tempo. Então outra coisa que a gente tem que saber, a mentira pertence ao diabo e isso é modo complexo. Então vai comigo para 2 Tessalonicenses e nós já vamos caminhar para o fim já. E eu não falei nem metade que está aqui. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, depois de Filipenses, Tessalonicenses, vai achar a segunda aí. Capítulo 2. Agora vamos entender qual que é a amplitude da mentira do diabo. Como que ele trabalha nesses conceitos que primeiro ele sugere na sua mente e como que ele trabalha. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. 2:7? Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha que interessante. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos deram crédito à verdade. Perdão, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Então veja, se justiça é obedecer à lei de Deus, o que é injustiça? Não obedecer. Desobedecer. É pensar em mim, do meu jeito. Eu penso assim, eu acho que é assim. Então tudo que Deus fala e que eu projeto o contrário, está aqui. Mas como que isso funciona? Olha o verso 7. Com efeito, ou seja, de modo operante e de modo que funciona. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Aqui é o seguinte, está falando de uma posição espiritual agora. Porque o Espírito Santo vem guiar a gente a toda verdade.
Agora aqui existe um mistério da iniquidade, existe um falso Espírito Santo que leva as pessoas para longe da lei de Deus. Iniquidade, a palavra grega é anomia, é a condição da pessoa que vive sem lei, seja por ignorância ou seja por rebelião. É disso que ele está falando aqui. Então, quando a palavra de Deus, pregada pela pessoa que está no altar, leva você para longe da lei de Deus, é o mistério da iniquidade que fala através dela para levar você a pensar que você está bom do jeito que você está, para pensar que está tudo belezinha assim. É forte essa palavra, porque está cheio de pessoas achando que está servindo a Deus e está servindo a si mesmo. Está lá em cima e está infelizmente no engano. E olha que coisa profunda que é isso aqui, olha o verso 8. Então será de fato revelado o iníquo. O que é o iníquo? A quem o Senhor Jesus matará com sua favor e desfirá na manifestação da sua vida. O iníquo é a iniquidade em pessoa, é a matéria, vamos dizer assim, seria o verbo do diabo. Jesus não é a palavra revelada? O iníquo é a personificação da mentira, é o diabo materializado, é o próprio diabo se fazendo carne. Esse livro. E olha como é que isso aqui é sério. Ora, o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás. Agora, pasmem nisso aqui. Com poder, sinais e prodígios da mentira. O que é isso? Irmãos, sinais e prodígios da mentira é o seguinte. As pessoas, por causa da carne e de darem crédito à mentira, as pessoas que dão crédito à mentira, não é quando alguém fala que você está feio e você é bonito, ou que você é bonito e que você está feio, ou que você é gordo, mas na verdade você é magro. Não é essa mentira. É a mentira que oferece oposição ao que Deus fala como verdade. Deus disse que você é curado. Você pensa que você está doente? Isso é mentira. Porque você não está doente. O seu corpo está cometido de enfermidade. Mas você em si não é. Porque você é um espírito, nasceu de novo. Então é importante fazer a separação entre as coisas. Porque tudo que você fala, você se apropria. Então o que Deus quer nos ensinar é que nós não sejamos levados pelas mentiras. Então veja, sinais e prodígios da mentira, em que no verso 7 já fala, o mistério da iniquidade já está operante. Então o diabo pega as pessoas que são naturais, que são apegadas às coisas materiais, só discernem as coisas pelos 5 sentidos e pela lógica, põe um problema na frente dela, para que o problema venha causar no coração dela uma emoção correspondente. E em cima dessa emoção correspondente ao problema, o diabo vinha dominá-la por comportamentos o quê? Que ele interessar. Aí eu volto, João 44, vós sois filhos do diabo, quereis satisfazer os desejos. E como que ele engana? Com os sinais e prodígios da mentira. Ele joga algo lá fora para você reagir aqui dentro do jeito que ele quer. Dá uma balançada aí dele. O negócio é sério. Então tem muita gente agindo enganado, porque vê a circunstância e quer fazer algo, e a circunstância não é o fim, a circunstância é o meio. Céus e terra passarão, as minhas palavras não passarão. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Se não terminou e não ficou como Deus falou, porque não acabou ainda. Não terminou. Aí você está se prostrando diante da mentira do diabo, sinais e prodígios. É para te convencer mesmo, porque como ele precisa te mostrar algo para você acreditar, os olhos são a janela da alma. Então, tudo que é tocado em nós entra pelos olhos e pelos ouvidos. Ai, fulano é lindo, ai, fulano é isso, a fulano é aquilo, a fulano não sei o quê, não, mas o dinheiro, não, mas a viagem, não, mas não sei o quê. Tudo isso é para entrar aqui e aqui, e eu tenho que filtrar aqui. Por quê? Porque isso aqui, se não for o que Deus tem para mim naquele tempo, vai me levar para longe do propósito. Depois Deus tem que me buscar. Glória a Deus. Está claro? Vamos continuar aqui. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Olha só, não é aos eleitos, é aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então veja, engano de injustiça, o que é isso? Se justiça é obediência à lei, injustiça é desobediência. Então eu vou só mudar a palavra aqui, ó, com todo o engano de desobediência à lei de Deus aos que perecem, ou seja, aos que estão na carne, aos que praticam a iniquidade, porque a iniquidade espiritual, que é esse espírito que atua, vai encontrar a iniquidade no meu coração, ou seja, o descompromisso com a lei de Deus vão se juntar, e o que vai acontecer? Perecer. Eu vou achar que estou indo por um caminho bom e eu estou me destruindo.
E às vezes destruindo mais de uma pessoa em volta. Esse é o engano da iniquidade. É esse mistério da iniquidade que está atuando até hoje. E está ficando cada vez mais forte. Então olha só. Porque não acolheram o amor da verdade. Como assim, pastor? Como que eu vou acolher o amor da verdade? Segura aí comigo em esse texto aí e abre em João 14. Quem está sendo abençoado, dá glória a Deus. Glória a Deus. João 14, verso 19. Não, vamos ler o 21 direto, vai ficar na minha Bíblia. Vamos lá. Depois você vai ver com calma. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então separa aqui. Vou ler de novo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então olha que coisa interessante que é esse texto aqui. Como que eu permaneço no amor de Deus? Guardando os seus mandamentos. É o que está falando aqui no texto. Não estou falando nada difícil. Está aqui no texto. Então, para eu permanecer no amor de Deus, eu tenho que guardar os seus mandamentos. Olha só, avança aí. João capítulo 15. Olha o verso 10 aí. João 15, 10. Deixa eu mostrar uma coisa. Se guardares os meus mandamentos, eu vou ler o 9. Vamos ler o 9 primeiro. 15, 9. Como o Pai me amou, eu vos amei. Permanecei no meu amor. Agora ele vai explicar o que é o amor dele. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, permanecer no amor de Deus é obedecendo a lei do Senhor. O mistério da iniquidade quer levar você para longe. Não precisa, você está na graça. Não, Jesus te comprou. Não, agora esquece isso. Olha o Satanás entrando com um engano de injustiça na sua vida, ou na vida de quem está ouvindo e está praticando desse jeito. Olha o tanto de gente que está ouvindo isso aí fora, está aqui ouvindo a verdade. Olha o tanto que Deus te ama, o tanto que Deus conta com a sua vida para pregar a verdade para o próximo. Você não está aqui porque você é um Zé Ninguém, você está aqui porque Deus quer contar com você. Deus quer fazer em você e através de você. Então, como que eu permaneço no amor de Deus? Obedecendo os mandamentos. Então, veja, Deus está me dando a instrução do que Ele quer. Então, se você voltar para a Tessalonicenses agora, nós vamos fazer um paralelo. Em João capítulo 14, ele está dizendo o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? E quem me ama é amado pelo meu Pai, e nós viremos a Ele, e o que? Eu me manifestarei a Ele. O que é isso? Manifestar a Ele é tornar público o amor dele pela sua vida. De que modo? Cumprindo o que Ele falou. Então Deus vem te constrói uma ideia que é totalmente oposta à situação. Você fala, não tem como Deus fazer um negócio desse. Não tem jeito, é impossível. Como que Deus vai fazer? Porque você olha a partir da circunstância. E a circunstância ela é vista pela carne. Agora, quando Deus fala, a palavra dele vai depois da circunstância. A palavra dele é eterna. A palavra de Deus passa essas coisas. E Deus já está falando o que Ele já fez no futuro para a sua vida, se você entender e permanecer no amor. Então, qual é o questionamento aqui? Eu virei a Ele e me manifestarei a Ele. Deus vai provar para todo mundo, porque você já sabe que Ele te ama. Você já recebeu o amor dele pelo Espírito, porque você está sendo o quê? Obediente aos mandamentos. Então você vai se sentir amado. Você vai desfrutar desse amor. E por causa disso, Deus vai tornar público lá fora, fazendo o que Ele te disse. Quando todo mundo fala, isso aí não vai para frente não, isso é um Zé Ruela, isso aí, isso aqui, aquilo outro. Deus vai provar para todo mundo que Ele é com você. Porque você guardou os mandamentos, porque você falou a verdade quando todo mundo era oposição para você. Você deu crédito à palavra mais do que a circunstância, mais do que a aprovação do outro, mais do que qualquer tipo de pensamento alheio. Porque o Espírito te tomou e você cedeu. Então Deus vai provar para o mundo que Ele te ama a partir do impossível. Então é isso que Deus quer fazer. E os sinais e prodígios da mentira é o diabo fazendo a mesma coisa para aqueles que o amam e o adoram. Que é o quê? Faz a sua própria vontade. Então sinais e prodígios da mentira é as pessoas construindo as mentiras e vivendo as mentiras, acreditando que aquilo é definitivo. E essas mentiras são constituídas de circunstâncias apenas. Mas a verdade não, a verdade é interior. Por isso que ela nunca passa. Pode quebrar o pau lá fora, você continua inabalável, porque Jesus está aqui.
Você está entendendo como ele entende. Vocês estão entendendo, igreja, que Deus está falando aqui hoje? Então tá, então já vou caminhar para o fim aqui, ó. Verso 10 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E com todo engano e injustiça aos que perecem, não aos salvos, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro. O que é isso? É o efeito da manifestação do espírito da mentira, para darem crédito à mentira, com a finalidade de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então a ideia é o seguinte: Deus está deixando, a pessoa quer, vai embora. Só que a hora que ele vier julgar, ele vai pôr as coisas no lugar e não tem conversa, porque não guardaram o amor à verdade, não guardaram os mandamentos de Deus, se preocuparam com coisas que Deus não se preocupa. Então, irmãos, para a gente fechar a nossa conversa hoje, eu quero ler um pedacinho para vocês da seguinte forma: o que é o pecado? Nós lemos, pecado é a transgressão da lei. Então a guerra, ele é interior e ela envolve conceitos. Recapitulando, ela envolve conceitos, então formas de pensar diferentes do que Deus propõe. Isso tudo é o que você tem que combater. Mas como que eu combato essas coisas? A ideia de Deus é que nós não vencemos isso com o óbvio, nem com a lógica e nem sozinho. Você não vence nenhum tipo de mentira do diabo, nem com a lógica, nem com o óbvio e nem sozinho. Comunhão com o Espírito. Tudo é vencido por fé, que é o conceito primário do novo sistema de crenças que Deus colocou no seu espírito desde o seu novo nascimento. Então, quando você nasceu de novo, ali tem uma semente totalmente programada com a forma de pensar de Deus, que precisa ser regada, precisa ser nutrida, adubada. De que forma? Oração em línguas, meditação na palavra, jejum, confissão da palavra, louvor, adoração e, acima de tudo, a obediência. Se você não ama Deus, não guarde seus mandamentos, mas você ama, prove para Ele que você ama dessa forma. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem foi abençoado na glória a Deus? Quem quer sair correndo? Ninguém. Então tá bom, vamos ficar em pé, vamos encerrar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor mais uma vez nos abriu os olhos, o Senhor nos tem dado de beber das tuas águas livres. Porque aquele que crê em ti, como diz a Escritura, o seu interior virá um rio de águas vivas. Então eu peço que o Senhor visite os corações, venha purificá-los através da tua palavra, venha renascer, ó Deus, o espírito deles, aquele que não nasceu de novo, que nasça, que o Senhor venha gerar vida, que aonde há vida, que o Senhor venha superabundar, em nome de Jesus. Continua batizando as pessoas no Espírito Santo, fortalecendo no amor do Senhor e no temor do Senhor. Que cada vida aqui, Senhor, representada, possa se arrepender diante de Ti, ó Deus, e crescer na graça e no conhecimento, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, e o Senhor veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então sejam abençoados todos aqui esta noite, os irmãos que nos assistem, vão nos assistir através da internet e também vão ouvir esse áudio que será gravado e compartilhado amanhã no WhatsApp, em nome de Jesus. Amém. Carinho, Pedro. Pedrão, Karine, abração, Deus abençoe, que bom que vocês ficaram juntos. Amanhã vocês recebem a cópia. E aos irmãos também. Rogério, abração para você também. Deus abençoe. E um dia vem fazer uma visita para nós aqui. Abraço.